Seja bem-vindo a mais o estudo 1189. Nós estamos no livro de Atos, no capítulo 5, e eu vou correr com vocês, porque esse capítulo tem mais de 40 versículos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de buscarmos a tua face através da tua palavra, e eu te peço que o Senhor revele ela aos nossos corações. Nós necessitamos ser instruídos, capacitados, moldados pela mente do Senhor, e que a tua palavra contribua para essa finalidade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. O Senhor faz uso de situações como essa para nos ensinar, para nos direcionar. E isso não é tão sério quanto o que houve com o povo de Israel todas as vezes que eles pecaram contra o Senhor. Muitas, centenas de milhares de homens e mulheres foram mortos por incredulidade, reclamação, adoração a outros deuses. Toda vez que o povo se rebelava, queria mentir para o Senhor e ainda se aparecer para os homens, eles ficavam sem a proteção do Senhor. E todas as vezes que nós não estamos debaixo da proteção do Senhor, nós damos legalidade ao inferno, para que a morte, a destruição bata à nossa porta. E foi o que aconteceu com esse casal, que se uniu em torno de uma mentira. E esse foi o motivo. Talvez você foque: mas eles estavam dando. Tá, mas esse não foi o compromisso deles. O compromisso era de dar tudo. E eles mentiram. É como se eles estivessem roubando. Então, mentira, roubo e ainda querendo aparecer, porque eles não precisavam fazer isso. Eles poderiam nem ter vendido esse terreno. Eles poderiam estar ali na deles e vivendo tranquilamente, mas eles queriam aparecer para o povo, se passar por pessoas corretas e ainda subverter parte desse valor, sendo que não era esse o compromisso. Então, se eles tivessem dito: a gente precisa desse valor, porque disso, então a gente já vai ficar com esse valor e a gente vai ajudar com essa parte do valor. Essa teria sido uma atitude idônea da parte deles, mas eles mentiram e pagaram o preço por isso. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados
por espíritos imundos e todos eram curados. Todas as vezes que nós carregarmos algo, esse algo vai atrair atenção. E no caso deles, eles carregavam cura, carregavam milagres, manifestação do poder do Espírito Santo, e isso atraía as pessoas. Mas ao serem atraídas por algum objetivo, ali existia uma oportunidade de pregar a palavra de arrependimento, assim como Jesus fazia e assim como nós devemos fazer até os dias de hoje. Talvez no seu emprego você tenha uma oportunidade de levar essa palavra de cura, de libertação. Eu mesmo anteontem, estava no bebedouro da academia e uma pessoa se aproximou e falou: eu te vi pregando no culto que eu fui. E eu: que bom, e tem tempo que você não vai? E ele falou: tem. Então por que a gente não se vê novamente lá no culto, dia tal? E ele falou: eu vou dar um jeito, eu vou. Então, toda vez que houver uma oportunidade, atrai as pessoas para perto do Senhor. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Olha a inveja, mais uma vez. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora, disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, depois de ordenarem-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome.
todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar, proclamar que Jesus é o Cristo. Como que você sai alegre depois de ter sido humilhado, açoitado, acusado, depois de ter sido preso? Como só a presença do Senhor, do Espírito Santo em nós, a alegria que vem do céu pode ser capaz de criar um coração, uma postura como essa. E eles não pararam, mesmo sendo advertidos, mesmo que eles sabiam que a vida deles estava em risco, eles não retrocederam, porque eles carregavam, assim como nós carregamos algo muito precioso, que é a presença desse Deus. Um dia nós fomos alcançados por essa presença, e agora cabe a nós levarmos essa presença adiante e alcançar tantos quanto o Senhor quiser alcançar, de casa em casa, de bairro em bairro, de cidade em cidade, até os confins, até que todos ouçam dessa palavra em nome de Jesus.